Olá a todos, esse vai ser o passo a passo dessa montagem dessa fonte de 10 amperes. Esta fonte ela é do senhor Hélio. Ele não obteve sucesso no funcionamento da fonte, mas isso foi devido aos transistores falsificados e devido à característica das soldas, os componentes que estavam sendo usados nessa placa aqui. A melhor opção foi remover todos os componentes, limpar as soldas e começar a montagem do zero. Aquele tradicional esqueminha que muita gente conhece, Practical Electronics de 78, aí do autor da fonte, Lawrence. Esse circuito ele não dosa a corrente, ele apenas ajusta aonde o circuito vai acionar a queda de tensão na saída de acordo com a corrente no shunt da fonte. Aí ele fala que o ripple é de 1 mV, 2 amperes com um capacitor de 4.700, é pouco. Por regra seria 4.700 para cada ampere, mas é outra história, é coisa para outro vídeo. E que a regulação é de 0,001%. LED indicador de corrente do módulo de corrente. Na verdade ele só acende quando indica que a corrente corta a tensão sobre o shunt, acaba cortando a tensão no drive de saída, e que há um instante de chaveamento ao desligar. Esse instante de chaveamento desligar o pessoal confunde com proteção, e não é proteção. O que acontece é que algumas fontes, ao você desligar a tensão AC da tomada, a tensão do bloco regulador ela cai e o drive do transistor de potência de saída ele satura e acaba conduzindo a tensão que ainda está no capacitor de filtro todo para a saída. Um exemplo, você ajustou a fonte para uma saída de 3 volts e ao desligar a tomada, a tensão no filtro aqui do capacitor de filtro aqui 35 volts. A tensão no bloco regulador desaparece antes que a tensão do capacitor caia. Consequentemente, a tensão que era de 3 volts ajustada na saída, há um pico de tensão na saída. Então, se houver uma carga ligada, acaba queimando. Então, esse circuito trazia o que? Ele trazia um circuito de uma fonte negativa de 5 volts para que o ajuste começasse a partir de zero, e que essa mesma tensão negativa, ao desligar a tensão AC de entrada, ela já corta a tensão do drive para que não tenha aquele pico de tensão na saída. Então essas duas características eram o que informavam o circuito, que eles falavam, né? Tá aqui, ó, Stud Shutdown. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar essa fonte passo a passo, parte por parte, conforme está a sequência no blog da montagem dessa placa. Eu trouxe aqui só para exemplificar da onde que é esse artigo. Outubro de 78. Esse é um circuito de uma outra placa. Essa é o exemplo montado. Ela fornece de 0 a 30 por 3 amperes, mas é apenas o ajuste de aonde a corrente vai desarmar, a tensão de saída vai desarmar, ela vai cortar um pouco a tensão, ela não vai desarmar, ela apenas vai reduzir um pouco a tensão e vai indicar que a carga está consumindo mais corrente do que está sendo fornecido para a saída. Então isso aqui na época, em 78, era show de bola, né? Hoje em dia já não é utilizado esse circuito, porque se você fechar um curto na saída aqui ou utilizar essa fonte para tentar identificar algum curto nas trilhas e alguns semicondutores na placa, você vai queimar, porque a fonte ela não vai aguentar. Isso aqui é um tipo de fonte que é utilizada para você alimentar um circuito que não há problemas nesse circuito, tá? Ela não serve para diagnosticar ou para fazer reparo em outras placas, tá ok? Essa é a versãozinha SMD que eu tinha, fabricava mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí cheguei a essa placa aqui, que ela pode controlar até 10 amperes. Evidentemente o filtro dela não supre os 10 amperes, né? São dois capacitores de 4.700. Por regra seria 4.700 por cada ampere, então ou seja, seria 10 capacitores de 4.700, mas isso não impede de você fazer um banco de capacitores e fazer a ligação na ponte aqui e suprir a capacitância e reduzir os ripples, tá? Uma versão dessa mesma fonte montada seria esse módulo aqui, que é a mesma placa, que ela pode ser montada configurada desse módulo aqui. Então eu tenho os transistores de saída fixados sobre a placa, é a mesma placa, já com
os 12 volts para o cooler. É um circuitinho bacana para você fazer a alimentação de um circuito que já esteja em pleno funcionamento, sem nenhuma avaria, fazer testes de laboratório, alguma coisa. É um ótimo regulador para você trabalhar, tá? Mas não é uma fonte para você ficar fechando curto na saída, porque ela não aguenta trabalhar. Logicamente ela não vai queimar de cara, mas se ficar um longo período e sobreaquecer esse dissipador aqui, ele vai danificar, tá? Então a gente vai tentar chegar aproximadamente a esse aspecto aqui, a montagem, tá ok? Vamos começar com alguns componentes, conforme eu cito no blog. Sempre começar pelo jumper, que são as coisas mais baixas, o perfil mais baixo da placa. Isso vai te poupar um sofrimento de colocar alguns componentes. E o jumperzinho nada mais que o próprio líder de algum componente que você tiver já utilizado. Vou utilizar um resistorzinho aqui de 1/8, 1/4. Jumperzinho. Aí a gente utiliza aquela ferramenta auxiliar na opção de dobrar terminal. Dobrou 90 graus. Você vai lá na placa, encaixa um lado, o outro lado você coloca na posição que você vai dobrar. Olha lá, o furinho, trava com o dedo e o próprio dedo você dobra 90 graus. E temos o nosso jumper no local, certo? Os dois jumper, e a gente vai começar a seguir o diagrama. Evidentemente, todo mundo que recebe uma placa ou quer montar um kit já chega colocando todos os componentes, coloca os menores, por aí vai. Mas se você estudar primeiro o diagrama, verificar partes da fonte e montar partes da fonte, as chances de você chegar no final da montagem e ter sucesso na montagem é 100%, tá? Então a gente vai começar aqui pela ponte de diodo. Já começamos pelo jumper, né? O jumper não está no diagrama. Então a gente vai colocar a ponte de diodo, no caso do diagrama aqui são diodos. O capacitor, vou colocar um capacitor de 4700 apenas para filtrar a tensão e a gente ter os 35 volts. A gente vai construir essa fonte negativa aqui de menos 5 volts. Fazer primeiramente a fonte. Retificar a tensão no caso, né? É isso aqui. Agora é a ponte. Essa ponte retificadora ela é feita para ser utilizada com terminais, que ela não tem um certo padrão, assim, uma qualidade. Então esses terminais acabam vindo tortos. Então você é obrigado a fazer um cortezinho, lixar alguns pontos para poder encaixar e ficar organizado aqui na placa. Já aproveitando aqui a sequência, vou já colocar o resistorzinho de 100R, que é o que faz a alimentação da fonte de menos 5 volts. Então ó, já temos o jumper, o resistorzinho que ele pega o AC da entrada do transformador, do secundário do transformador, e esse AC ele vai ser retificado para ser feito a fonte de menos 5 volts. Voltando com os terminais lixados, realmente com o alicate é meio punk fazer esse corte aqui. Agora a gente vai começar a continuar a construção da fonte negativa. Nosso resistorzinho de 100R, agora o nosso capacitor. O original pede 100 micros, corrente que o circuito necessita aqui. Um capacitor de 47 supre normalmente. Eu vou colocar um de 100, porque é perfil baixo, ele é do tamanho exato aqui do local dos componentes aqui, então não vai ficar
aquele componente maior e uma área pequena. Então na hora de montar você tem que verificar isso. Tá. Temos aqui o nosso primeiro capacitor. Aí temos uma retificação de meia onda. Vou utilizar o 1N4007, que poderia ser utilizado o 4148. Aqui já temos a nossa retificação de meia onda dos menos 5 volts. Aí temos a filtragem, um capacitorzinho de 100 também por 25, pode ser utilizado de 47 por 50 também sem problema, tá? E um dos motivos dessa placa também não funcionar é quando o pessoal utiliza essa fonte com uma tensão já retificada de uma fonte chaveada. Então, se você não tiver o AC nessa entrada do circuito aqui para ter esse menos 5 volts, que é o que vai fazer a tensão de saída comece a partir de 0, e que esses menos 5 volts corte a tensão de saída no transistor de saída, o circuito integrado fica sem referência. É necessário ter esse AC aqui nesse resistor de 100R aqui, que no circuito ele está como R27. Então aqui já temos a nossa fonte de menos 5 volts, os jumper, que levam a tensão de 35 volts ao CI, e o nosso capacitor de 4700. Antes disso eu vou fazer também o nosso terminal de referência aqui, o GND de referência. Vocês vão entender o que é. As medições são feitas com esse GND, que é da tensão de entrada. Então você pega um terminalzinho, um lead de os próprios diodos aqui que você cortou, e faz essa argolinha, que é para você prender a sua garra jacaré a negativa do seu multímetro, do seu osciloscópio, para poder fazer as medições. Lembrando que esse GND aqui, esse ground aqui, ele não é o mesmo da saída, tá? Porque o shunt do circuito ele vai ligado ao massa. Então, se você selecionar esse negativo aqui com o negativo da saída, você não tem o circuito de corrente funcionando e nem a leitura de tensão para a corrente. Tá sobre corrente, quer dizer, no caso. E aí a parte da corrente não vai atuar, ou você não vai ter leitura no seu amperímetro, caso utilize. Um dos voltímetros que é sugerido para trabalhar com essa placa são voltímetros e amperímetros à base do CI 7107. Ela já tem esse conector aqui na saída para você ligar esses dois módulos e fazer a leitura da tensão e da corrente, utilizando um próprio shunt do circuito. Tá? É uma fontezinha que me atendeu por vários anos. Nunca cheguei a utilizá-la com correntes acima de 3 máximo 5 amperes. Então, agora o capacitorzinho. Pelo menos fica na sequência aqui. Outra coisa também que eu esqueci de estar colocando aqui no momento, o shunt fica para a próxima parte, ok? Aí eu já faço a limpeza aqui e já venho com essa parte limpa.